boa tarde. A graça e a paz do Senhor Jesus para cada irmão, para cada irmã que está chegando. Quero ser grato ao Senhor por cada um de vocês. Que Deus abençoa, que viemos ter uma live abençoada, que viemos ter uma live da parte de Deus para os nossos corações. Que Deus abençoe cada um, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nesse momento, nesta hora, eu me inclino para o Senhor. Eu me inclino, Pai, para te ouvir. Eu me inclino, Senhor, para me pôr diante da tua presença. Senhor, eu te agradeço pelas provas, pelas lutas, e também te agradeço, Pai, pelas batalhas vencidas, Pai, e aquela que estamos vencendo. Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Senhor é o nosso socorro. Pai, fala conosco nessa tarde. Assim como o Senhor tem falado, nos ensina a respeito da tua palavra, do teu amor. Nos ensina a respeito, Pai, de respeitar o próximo, de amar, abençoar, ser abençoado, ajudar e ser ajudado. Pai, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, estavam na rua, né? Daqui a pouco meu menino vai cortar meu cabelo, depois da live. E eu quero agradecer a Deus por me dar essa oportunidade de poder entrar na sua casa. Eu quero agradecer a Deus por vocês abrir a porta da casa de vocês e receber a presença do missionário Flávio Rodrigues. Eu quero deixar uma palavra para o teu coração nesta noite, nessa tarde e nesse dia. Não sei que hora que você vai estar assistindo, se é à noite, se é de dia, né? Se é de madrugada, se é de manhã. Então eu já deixo aqui uma palavra de Deus para o teu coração. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Quando o próprio Jesus quis dizer esta palavra, ele está dizendo para mim e para você: não temas. Quando a gente temas, a gente sempre se machuca. Quando a gente não obedece o pai, quando a gente não obedece a mãe, a gente sempre vai dar errado na vida. Porque o próprio Jesus está dizendo: não tema. Essa palavra é para quem é teimoso, quer bater de frente, é para quem quer ser melhor do que os outros, para quem é soberbo, para quem é orgulhoso, para quem acha que é maior do que os outros. Então essa palavra não tema, querido, é para você, é para mim, que muitas das vezes estamos querendo passar por cima de alguém. Essa palavra não tema, que muitas das vezes estão querendo, muitas das gente está dizendo para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos inimigos. Teve uma pessoa que ele disse que ele era meu inimigo. E eu perguntei: por que você é meu inimigo? Ele falou: porque eu não gosto de você. Aí eu falei: sabia que eu gostei de você mais ainda? Aí ele perguntou: por quê? Porque você é real, você é sincero. Aí eu perguntei: sabia que você não gosta, não é do missionário? Você sabia que você não gosta de mim? Não é de mim que você não gosta? O que te chama a atenção não é o missionário, mas é o que está no missionário. Então, muitas das vezes, 2 vezes eu te corrigi,
porque você estava caindo no buraco. 2 vezes eu te corrigi, porque você estava andando no caminho certo, no caminho errado. E por eu te corrigir, porque você estava andando no caminho errado, você hoje fala na minha cara que você não gosta de mim. Mas sabia que eu vou continuar orando por você? O tempo passou. Então ele disse: por que que eu não ouvi seu conselho? Por que que eu não ouvi o seu conselho? Hoje eu estou endividado, ameaçado de morte e não tenho como resolver mais nada da minha vida. Mas naquele tempo, ainda eu estava tranquilo, mas eu não te ouvi. O filho que não obedece o pai, o filho que não obedece a mãe, ele padece, irmão. Ele acaba se machucando e ele acaba ferindo, não é só ele. Porque quando acontece alguma coisa com ele ou com ela, o que mais sofre são os pais. São os pais. Eu estava num velório, a mãe estava em cima daquele esquife, daquele caixão, desesperada, com um filho que não obedecia, com um filho que ficava fazendo mal para os outros, com um filho que não obedecia pai, que não obedecia mãe, um filho ruim, mas quando ele partiu, ela foi a única que chorou, porque só Deus sabe o que uma mãe é capaz de fazer por um filho. E muitas das vezes o filho não é capaz de fazer pelas mães. Eu sempre fui um bom filho. Eu nunca conheci a vida errada. Ninguém nunca pegou no meu braço. A algema nunca entrou nos meus braços para me levar até a minha mãe. Então, por isso, quando a gente fala com esses jovens de hoje, parece que as palavras entram no ouvido e saem no outro. E eu quero aqui dizer para você que talvez seja seu marido que esteja te dando trabalho, que talvez seja sua esposa que esteja te dando trabalho, que talvez seja seu filho, sua filha, seu vizinho que esteja te dando trabalho. Ganha na oração, ganha no jejum, jejua pelo seu filho, paga um preço pelo seu filho, pela sua casa. Procura ser diferente, procura ganhar a luta que você está passando com tranquilidade, com mansidão. Muitas das vezes vem a tempestade e a pior coisa que tem na tempestade é você ficar desesperado dentro dela. Quando vinha a tempestade na sua vida, fica tranquilo. Procura um lugar de refúgio. Procura um lugar de refúgio e fica tranquilo. Não tenta ficar desesperado dentro da tempestade. Não corre para um lado, não corre para o outro. Procura ficar sempre tranquilo, porque a palavra de Deus para nós hoje é: Deus é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. Ele é nossa fortaleza. Assim como Deus é a nossa vitória, Deus também é a nossa correção, irmão. E não tem ninguém melhor do que Deus para corrigir a gente. Talvez eu esteja falando com alguém que você está sentindo uma correção de Deus na sua vida. O vento está soprando para o teu lado. A tempestade te apavora e você não sabe o que fazer. Mas eu venho aqui dizer para você: acalma teu coração. Descansa. Eu fico olhando, eu estava olhando, eu passei de um lugar. Uma mãe estava na porta de uma cadeia, desesperada, por causa de um filho, que aconteceu algo com ele, mas ela estava ali desesperada. Só que no final, a mãe não preocupou tanto com o filho dela. A mãe preocupou com a família da tragédia que o filho dela aconteceu. Ela queria sair dali, ir lá abraçar a mãe do outro rapaz. Ela estava ligando para o pai do outro rapaz. Ela estava ali desesperada, preocupada com a família do rapaz, não tanto com o filho dela. Para você ver
o tanto de conselhos que ela deu. No meu tempo, não sei se é do seu tempo, mas no meu tempo existia uma coisa na parede da minha casa chamada Vara de São Jorge. Vara de São Jorge. Você já. Sua mãe já tirou uma vara de São Jorge para você? Tinha uma coisa chamada embigo de boi, que tinha lá em casa também. Embigo de boi. Tinha uma coisa chamada também, né, com a minha mãe, vara de goiaba. E a vara de goiaba, quanto mais verde, melhor é ela. Hoje eu cresci. A vara de goiaba, o embigo de boi e a vara de São Jorge, que eles falam que é uma vara de São Jorge, assim, ó. Lá em casa tinha muito. Aquilo ali hoje me ensinou a ser quem eu era. Toda vez que eu pensava em falar com a minha mãe, uma dessas três coisas, a minha mãe vinha em direção de mim. E eu cresci dizendo: se eu não quero apanhar, eu não erro. Se eu não quero apanhar, eu não desobedeço a minha mãe. Se eu não quero apanhar, eu não disfarço dos outros. Mas hoje o mundo mudou. Hoje o jovem quer fazer da vida o que quer. Eles não querem mais obedecer os pais, eles não querem mais obedecer na mãe. E hoje o jovem de hoje não é igual ao do meu tempo. No meu tempo, se eu quisesse um fusquinha, não tem aqueles fusquinha de plástico? Se eu quisesse um fusquinha de plástico daquele, ou a minha irmã quisesse uma boneca de plástico, aquela boneca amarela, que é amarela, com os olhos verdes, se a minha irmã quisesse uma boneca daquela, nós tinha que esperar o Natal chegar. Talvez a minha mãe dava um fusquinha de plástico daquele assim para mim, e eu ficava todo feliz por causa daquele fusquinha de plástico. Mas eu sempre estava no colo da minha mãe. Muita gente pode falar do piolho, mas eu gostava do tempo do piolho. Por quê, missionário? Porque eu deitava no colo da minha mãe e minha mãe ficava catando piolho na minha cabeça. E eu gostava. Ali eu ficava horas e mais horas sentindo o cheiro da minha mãe. Eu ficava tirando cisquinho do rosto. Pera aí, mamãe, deixa eu tirar aqui. Pera aí, mamãe. Ó a formiga, mamãe, a formiga na senhora. Nem a formiga eu deixava andar na minha mãe. Por quê? Porque eu lembro muito bem que a minha mãe, quando pegava os consolador que eu falei, era para corrigir porque eu estava errando. Para corrigir porque eu estava errando. Os filhos de hoje têm um celular que o pai e a mãe não têm. Os filhos de hoje têm uma mochila que os pais e a mãe não têm. Os filhos de hoje têm um quarto com computador e ar-condicionado, coisas que pai e mãe não têm. Mas os filhos de hoje não estão mais obedecendo o pai e a mãe. E isso dói. Isso dói por quê? Porque quando acontece alguma coisa com um filho, você sofre, mas ninguém sofre mais do que um pai e uma mãe. E muitas das vezes tem mãe, eu vi um vídeo aqui agora de uma mãe. Aconteceu algo com o filho dela, ela se jogou ali e aquela multidão então apareceu e ela falando: "Tá vendo aí? Hoje tá aí, ó. Eu dei conselho, eu dei de tudo para ver quantas portas de empregos eu fui para ele. Tudo que me pedia eu dava. Olha agora, cadê os amigos? Cadê os irmãos? Quem vai levantar ele desse chão agora? Vocês não sabem, mas ele está indo embora. Cadê os amigos agora? Cadê as pessoas agora?" Então, por isso que eu falo, irmão, por isso que eu digo, eu fui criado com um consolador. Vara de goiaba, vara de São Jorge e embigo de boi.
E hoje eu sou o que eu sou. Mas os filhos de hoje, eles estão muito, não é pouco, mas é muito desobedientes. Os filhos de hoje não querem mais saber de ajudar um pai cavar uma sapata para fazer sua própria casa. Os filhos de hoje não querem mais ajudar o pai trabalhar de ajudante de pedreiro para sua própria casa. Os filhos de hoje estão muito desobedientes. Os filhos de hoje não estão mais obedecendo pai e obedecendo mãe. É por isso que as verdadeiras igrejas estão terminando. Ainda as igrejas que restam andando na fidelidade são aquelas igrejas de interior. São aquelas igrejas da roça, que os meninos crescem na roça, que os meninos vai crescendo, aí tem que virar homem na roça. Porque se ele crescer na roça e ir para a cidade, ele pega as amizades da cidade. Ele pega os costumes da cidade. Eu estou falando da pura verdade aqui, Patrícia. Ontem eu vi o Sandro, né, ali no posto de gasolina, e Deus abençoe o Sandro, teu esposo, tua filha, teu filho, e a você, Patrícia. Os nossos filhos, irmão. Só Deus sabe. Quando um filho sai à noite, hoje, se o seu filho está te dando orgulho, é um presente de Deus para a tua vida, viu? Se os teus filhos estão te dando orgulho, agradece a Deus pela vida dos teus filhos, porque é o maior presente que a gente temos. É os filhos da gente dando orgulho para o pai e para a mãe. Eu quero aqui dizer uma palavra. Guarda o que tens. Guarda a sua vida. Guarda a sua vida. Guarda a sua saúde. Guarda, irmão. Eu estou de uns tempos para cá, eu estou muito sensível. De uns dias para cá, eu estou muito sensível. Por quê, missionário? Porque eu estava olhando aqui agora, não, meu menino está aqui em casa, amanhã já está indo, e eu estava olhando aqui, irmão, no Espírito Santo, aqui, Vila Velha, Guarapari, o homicidas cresceu, irmãos, 10%. É muito, irmão. A violência está começando a gerar na terra de novo. As pessoas estão perdendo a paciência. As pessoas estão perdendo a paz. O homem foi acender um cigarro aqui na cidade. A guimba do cigarro caiu em cima da camisa dele. Ele se apavorou, foi pagar a guimba, estava queimando a barriga dele e o peito. O carro dele foi e encostou atrás do carro do rapaz que estava na frente. Aquele rapaz que estava na frente, ele saiu com tanta ignorância do carro. Ele saiu com tanta, mas não é pouca, é muita ignorância. Ele saiu do carro, xingando aquele senhor, com a esposa do lado. Ele xingando ali, não aconteceu nada, irmão, só encostou no carro dele. E ali ele já xingou a mãe do homem, já xingou não sei o quê, e foi xingando, e foi xingando, e foi xingando a pessoa. Aí o homem cruzou o braço dentro do carro, ficou olhando para ele. Saiu de dentro do carro tranquilo. E ele, você está com os olhos não sei aonde, que não sei o quê. Eu falei, calma, meu amigo. Foi a guimba do cigarro que pegou aqui, ó. Eu fui acender, aí pegou aqui, me perdoa. Vê aí o que estragou, eu pago. Aí ele foi lá, olhou, o dono do carro olhou, entrou no carro e saiu comendo pneu. Aí eu olhei para o senhor e disse, olha,
A melhor coisa que tem nessa hora é contar até 50. Se alguém te ofendeu, conta até 50. Porque 10 é muito pouco. Do jeito que eu estou vendo o mundo ir, contar até 10 está sendo muito pouco. Mas conta até 50. Porque eu estou vendo o mundo, a violência aumentando diante dos nossos olhos. A violência está crescendo diante de nossos olhos. As guerras estão aumentando diante dos nossos olhos. E é nesse momento de guerra, de violência, que você tem que deixar o Espírito Santo trabalhar. Eu estou falando com alguém que está perdendo a paciência. Eu estou falando com alguém que está perdendo o amor. Mas eu não sei se você já ouviu falando que é dentro das guerras que deve ter o amor. Eu poderia estar pregando aqui uma mensagem agora de suar a camisa. Mas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ordena a pregar dessa maneira. Tem dia que ele prega um pouquinho mais, tem dia que ele corrige um pouquinho mais, mas hoje ele quer curar almas. Ele quer curar a vida de pessoas que estão nessa rede social. Não adianta dizer você, eu vou para Cristo, se você não vai para você. Eu vou buscar Deus, se você não se busca. Eu vou entregar minha vida para Jesus, se você não entregou sua vida para você mesmo. Como que eu vou entregar minha vida para Cristo, se eu não valorizo a minha vida? Se eu não amo as pessoas? Se eu tenho ódio no coração? Se eu tenho mágoa no coração? Se eu desconfio das pessoas? Se eu não acredito nas pessoas? Se eu não ajudo ninguém? Se eu não estendo a mão para ninguém? Como que eu vou entregar a minha vida para Cristo? Se primeiro está precisando eu moldar a minha vida, eu mudar a meu jeito de pensar, primeiro, antes de eu procurar a Cristo, eu tenho que procurar eu mesmo. E eu tenho que tirar as pedras. Eu tenho que tirar os obstáculos. Eu tenho que tirar o ódio, o rancor, a mágoa, a desconfiança. Por quê, missionário? Porque buscar Cristo, a minha mente tem que estar lavada, remida no sangue de Jesus. Se você não sabe, eu só busco a Cristo através do Espírito Santo. Como que está o Espírito Santo na minha vida? Como que eu digo que eu oro a Deus se eu não busco o Espírito Santo? Como que eu digo que eu tenho comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com o Espírito Santo? Como que eu digo que eu amo a Deus se eu não ajudo o meu próximo, se eu não estendo a mão para o meu próximo, se eu não sou fiel ao meu próximo? Como que eu vou dizer que eu amo a Deus? Como que eu vou dizer que eu quero a Deus, se primeiro eu não busco o Espírito Santo? Sem o Espírito Santo, você, eu, nós não veremos a Deus, irmão. O que nos leva até a Deus é o Espírito Santo. O que nos leva a ter confiança, o que nos leva a ter a certeza da vitória é o Espírito Santo. Como que eu vou dizer, eu vou para a igreja, mas como que está o Espírito Santo dentro da minha vida? Eu vou pedir oração. Vou pedir oração por quê? Se você tem um Espírito Santo dentro de você. Missionário, mas eu menti. Você tem um Espírito Santo dentro de você. Missionário, eu adulterei, eu roubei, eu matei, eu fiz isso. Mas você tem um Espírito Santo dentro de você. Você só precisa encontrar. Você só precisa ter um momento de você conversar com o Espírito Santo. Missionário, eu me arrependi de tudo que eu fiz. Conversa com o Espírito Santo.
Missionário, eu estou arrependido da maneira que eu tratei meu esposo. Conversa com o Espírito Santo. Missionário, eu estou arrependido da maneira que eu tratei minha esposa. Conversa com o Espírito Santo. Você está entendendo? Quando você conversa com o Espírito Santo, ele se carrega, ir até Deus e levar os seus pedidos. Como é que você quer que a sua vida muda? Como é que você quer uma transformação na sua vida se você não busca o Espírito Santo? Como é que você quer uma transformação na sua vida se você não se arrepende? Como é que você quer uma transformação na sua vida? Ah, eu vou buscar Deus. Aonde você vai buscar Deus? Deus está mandando eu perguntar. Ah, eu vou buscar Deus. Aonde você encontra Deus? Ah, eu vou lá na igreja. Não, não. Você pode buscar Deus dentro do seu trabalho, dentro do hospital, dentro do presídio. Você pode buscar Deus aí agora, onde você estiver. Missionário, eu estou aqui agora na casa de prostituição. Você pode buscar Deus. Lembra de uma prostituta? Vocês sabiam que tem pessoa de programa que serve minhas lives? Vocês sabiam que eu descobri que tem casa de prostituição que serve as minhas lives, irmão? Por isso que eu estou falando, cuidado que você fala aqui na rede social. Tem lugar que tem casa de prostituição, que uma hora as meninas param para assistir as lives do missionário. Sabia disso? Que tem lugar que tem homens sexuais que servem as minhas lives? Então nós temos que ter muito cuidado que fala aqui na rede social. Se tiver alguma correção para mim passar para alguém, eu vou passar para alguém. Eu não vou ficar usando a rede social para ofender A, para ofender B, para ofender C. Eu não vou ficar usando a rede social para caluniar A, para caluniar B, para caluniar C. Eu não vou ficar usando da rede social para desfazer, caluniar, pisar, humilhar alguém. Não. Esses dias mesmo, um tempo atrás, uma mulher ligou para mim. Missionário, o senhor aceita um dízimo que eu tenho? Falei, por quê, irmã? Você está perguntando se eu aceito o dízimo da senhora? Ela disse, não, porque esse dízimo eu saio com homens casados. Eu sou uma mulher de programa. E na noite eu ganho, né, uns certos valores. Só que eu tenho que perguntar ao senhor se o senhor aceita. Eu olhei para ela e disse, irmã, vamos fazer tudo certo? Antes de nós falar de dinheiro, de dízimo, de oferta, vamos curar essa ferida? A senhora quer que eu ajude a senhora a curar essa ferida? Mas será que tem jeito para mim, missionário? Eu falei, com certeza. A senhora já ouviu falar de uma prostituta que pegaram ela num ato de adultério, levaram ela até Jesus e ela nunca mais foi prostituta. Ela começou a cuidar do ministério de Jesus. Eram as prostitutas que cuidavam, irmão, dos ministérios de Jesus, da caminhada de Jesus. E ali, então, nós começamos a conversar, um mês, 2 meses, e nunca mais nós falamos de prostituição. Mas nós conversa coisas de Deus. Ah, eu vou para a igreja para Deus mudar a minha vida. Não. Se o Espírito Santo não estiver com você, não estiver comigo, não estiver conosco, não tem nada que muda a nossa vida. Se eu minto, eu tenho que parar de mentir. Se eu vejo pornografia, eu tenho que parar de ver pornografia. Se eu falo mal dos outros, eu tenho que parar de falar mal dos outros. Se eu fico olhando os outros pela janela, pela greta das portas, eu tenho que parar. Se eu falo mal dos outros, eu tenho que parar. Se eu julgo os outros, eu tenho que parar. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele só vai começar a trabalhar, agir, mudar, transformar minha vida quando ele vê que a casa
está limpa para ele entrar. E é você. É você que tem que tirar a sujeira. É você que tem que tirar a pedra. Obrigado, meu bem. De nada. Vou dar um pulo lá e amoleço com a filha. Você não quer pedir meu menino para levar, não? Não, vou de motinha. Então a vida da gente é assim. A vida da gente é assim. Muitas das vezes não estão ensinando certo a vocês. Estão preocupados com o seu dízimo. Hoje um senhor vendeu uma caminhonete. Presta bem atenção. Ele está aí na live. Ele vendeu uma caminhonete que ele tinha. E ele falou comigo, missionário, eu vendi uma caminhonete, só que eu já dei o dízimo dela. Certo? Só que eu senti de novo, agora que eu vendi ela, de abençoar uma pessoa. E eu tenho que entregar esse dízimo lá na igreja? Eu tenho que entregar ele lá? Eu tenho que falar a verdade, irmão. Eu não vou ficar passando a mão na cabeça de ninguém, nem pregando heresia, mentira. Eu disse para ele, não. Hoje não existe mais lei. Eu sou dizimista, eu falei com ele. Quando vocês dizimam, vocês ofertam, eu dou o dízimo na minha igreja. Quantas vezes eu também ajudo as pessoas. Então, se eu sentir de Deus, foi o que eu falei com ele. Talvez se eu sentir de pegar esse dízimo e abençoar alguém, faça. Ninguém pode bater na porta do Senhor cobrando o dízimo do Senhor. Nem pastor, nem igreja, nem padre, nem ninguém. Ninguém pode cobrar dízimo mais de ninguém, irmão. As pessoas, ela ensina sobre os dízimos, mas muitas das vezes ela não explica. Tem gente aí, não, se eu não entregar dízimo, eu estou roubando de Deus. Se eu não der meu dízimo, eu não durmo direito. Se eu não der meu dízimo, eu estou roubando a Deus. Você está entendendo? E isso já entrou muito na minha cabeça. E hoje eu aprendi que dízimo não é mais lei. Dízimo hoje é obediência. Mas o dízimo, se você sentir de abençoar alguém, de ajudar alguém, só faça. Que Deus vai receber. É para cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. E muitas das vezes as pessoas que mais estão pedindo necessidade, que mais estão pedindo cesta básica, são a viúva, são órfãos, são pessoas que estão passando necessidade que não precisava pedir na igreja. Por quê? Porque o dízimo da igreja é para cuidar dos órfãos e das viúvas. E muitos estão andando de carrão, muitos estão andando de um avião para lá e para cá, muitos estão comprando casa de 30 milhões. Por quê? Porque eles ensinaram as pessoas que se eles não der dízimo, eles são ladrão. É o que eu sempre falo. Então tá bom. Eles são ladrão. Então se o Lalau, que roubou milhões, tirar o dízimo, entregar, o Lalau não é ladrão. Vocês estão entendendo? Aí tem uma pessoa que rouba aí perto da sua casa. Ele roubou um celular, roubou uma geladeira de alguém. Não, mas o negócio é eu dar o dízimo. Aí ele pega lá os 50, 100 reais do celular que roubou e entrega na igreja. Então esse é fiel. Esse é fiel. Mentir também, irmão, leva para o inferno. Mentir também leva para o inferno. Se eu disser aqui na live que alguém é obrigado a dar dízimo, eu estou mentindo. A dar dízimo, eu estou mentindo. Vocês sabiam que hoje o dízimo que vocês dão não era, nunca foi para mim e para você? O dízimo foi para o povo de Israel, irmão. O dízimo não foi para o povo do Brasil, o dízimo foi para o povo de Israel, irmão. E hoje muitas pessoas não querem mais, só quer viver do lã das pessoas, da gordura das pessoas. Eu sou dizimista. Por que você é dizimista?
porque eu conheço a vida do meu pastor. Eu conheço as necessidades do meu pastor. Eu sei que a nossa igreja tem 3 aluguel para pagar. Eu sei que a nossa igreja, meu pastor é humilde. Meu pastor é um homem simples. Meu pastor já é um homem de 70 e poucos anos. Já está cansado, mas está na batalha. Então eu vejo a necessidade do meu pastor. Mas se a minha igreja fosse uma igreja que andasse com as próprias pernas, eu ia ajudar, como eu sempre ajudo, pessoas necessitadas, pessoas que verdadeiramente estão precisando. Agora, o que não pode é eu ficar aqui na live dizendo que você vai para o inferno, que Deus vai te corrigir, que o devorador vai te devorar porque você está roubando a Deus. Não, não posso fazer isso. E quem faz isso está mentindo, irmão. Está mentindo. É por isso que tem muitas igrejas que estão perecendo, o Espírito Santo está se afastando. Prega a verdade. Prega a verdade. Eu não tenho que ficar aqui dizendo para você, isso e aquilo. Não. Eu tenho que ensinar aqui a verdade. Missionário, eu tenho um dízimo aqui em casa. E eu senti de comprar uma cesta básica e dar para alguém. Meu irmão, Deus vai te honrar. Missionário, eu tenho um dízimo aqui em casa. Eu senti de Deus de ajudar um pastor lá em tal lugar que está passando aperto. Amém. Mas cuidado, você não está ajudando um pastor que Deus está corrigindo ele. Cuidado, você não está ajudando uma igreja que Deus está corrigindo ela. Cuidado, você não está abençoando alguém que Deus está corrigindo ele. Porque muitas das vezes você vai querer passar o pano aonde Deus tem passado o rodo. Cuidado. Eu senti, eu estou com dó. Não ajuda ninguém por dó, não. Eu estou com a dó daquela pessoa. Não ajuda ninguém por dó, porque Deus não tem dó, não tem pena. Isso não tem na Bíblia. A verdade eu tenho que falar. Você sentiu de abençoar? É quando o Espírito Santo fala com você. Olha o missionário, olha o pastor, olha aquela irmã, olha aquele irmão. E o Espírito Santo, você deita, o Espírito Santo fala com você. Ajuda ele. Você acorda, o Espírito Santo fala com você. Você não vai ajudar ele, não? Eu não te dei condição de você abençoar ele? Por que você não mandou esse valor para ele? Por que você não ajudou ela? Eu não estou mandando você ajudar ela. Então, isso aí é o Espírito Santo que está te corrigindo. Não foi ninguém que está te pedindo. Igual uma pessoa me ajudou. Já tinha dia que ela estava lutando para me ajudar. Missionário, já tem uns 10 dias. Eu tenho um valor para abençoar uma pessoa. Olha, eu não vou mentir para o senhor. Eu ia dormir, a voz falava, ajuda ele. Eu acordava, missionário, a voz falava, e aí, você não vai ajudar ele, não? E aí, você vai ficar temando até quando? Mas eu nunca falei com o senhor que eu ia te ajudar. Eu nunca liguei para o senhor falando que eu ia te abençoar. Mas enquanto eu não te abençoei, missionário, era para me te abençoar com 15 reais. Eu mandei só 10. Enquanto eu não mandei os 5 reais, eu não dormia. Eu não dormi enquanto eu não mandei os 5, missionário. Por quê? Porque uma coisa é os outros ficar aqui, irmão, forçando alguém ajudar alguém. Uma coisa é as pessoas ficar usando a rede social para querer fraudar, mentir, roubar de alguém. A outra coisa é você obedecer à voz do Espírito Santo. Quando você obedece à voz do Espírito Santo, você não padece. Quando você obedece à voz do Espírito Santo, você não sofre. Quando você obedece à voz do Espírito Santo, devagar. A rosa do deserto que estava no deserto, ela ficou muito linda, mas foi devagar. Deus não tem pressa em ajudar a ninguém da noite para o dia. Tudo que Deus for fazendo para mim e para você é devagar. Quando você for abençoar qualquer pessoa, pergunta ao Espírito Santo. Quantas vezes eu abençoei quem Deus não mandou abençoar?
Quantas vezes eu ajudei pessoas que Deus não mandou eu ajudar, mas os meus olhos, os meus ouvidos, a dó, a pena. Ai, que dó daquela pessoa. Ai, que pena daquela pessoa. E, na verdade, Deus tirou a mão, não adianta eu pôr a minha. Aprenda a fazer a bondade nesse momento agora que nós estamos passando, momentos de crise, momentos de luta. Nós estamos passando por um momento de crise, momentos de luta. É nessa hora que é a hora de ver aonde estão os verdadeiros adoradores. É nessa hora de crise, de luta, que a gente para e pensa e vê aonde estão os verdadeiros ajudadores. É nessa hora que a gente para, pensa e vê aonde estão os verdadeiros servos de Deus. Os crentes vão desaparecer. Os crentes nessas horas vão comer churrasco escondido, pizza escondida, lanche escondido. Mas os verdadeiros adoradores não. Chegou a hora dos fiéis brilhar. Sabe aonde Deus vai me honrar? Dentro da crise. Sabe aonde Deus vai me abençoar? Dentro da prova. Sabe onde Deus vai te honrar? Dentro da crise. Sabe aonde Deus vai te abençoar? Dentro da prova. Enquanto o mundo está em crise, nós estamos em Cristo. Enquanto o mundo está na guerra, nós estamos na paz. Enquanto o mundo está tudo desmanchando, nós estamos comendo, estamos bebendo e estamos dormindo. Por quê? Porque o Espírito Santo cuida da gente. Irmão, cuida do Espírito Santo. Cuida do Espírito Santo. O seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Cuida. Missionário, eu tenho uma loja, você não cuida dela? Eu tenho um carro, você não cuida dele? Eu tenho uma bicicleta, você não... Ontem eu fui trocar o óleo do carro, aí o rapaz estava com uma bicicleta, eu falei, e essa bicicleta aí? Ele falou, estou vendendo. Quanto? 15 mil. 15 mil. Nenhuma bicicleta. Falei, rapaz, tá cara, hein? Ele olhou e falou, tá cara? E essa aqui, então? Aí ele foi e abriu o celular dele, uma bicicleta de 120 mil reais. E essa aqui que custa 120 mil? Para você ver. Meu filho, deixa eu pegar mais um pouquinho de água. Oi? Oi? Aqui. Na banheira? Ah, eu vou pegar. Olha o copo aqui na frente. Leva. Vai. Peraí. Tá ao vivo, hein? Ai. Dá uma boa tarde, pessoal aqui. Boa tarde. Aí, esse é o caçula do missionário. Tamanho do homem. Veio passear. Amanhã já tá indo embora.
Pá. Aí vem dar uma passeada. Esse ali é o caçula. Não gosta de internet, não. Então, assim, irmão, fazer o bem para quem a gente conhece é fácil. Mas quantas vezes a gente passa debaixo de um abrigo e a gente vê lá pessoas e a gente não tem coragem de parar e dar um sacola de biscoito. Às vezes a gente quer fazer o bem para as pessoas que a gente conhece. Mas muitas das vezes tem alguém debaixo de uma ponte e a gente não quer parar para fazer o bem. A gente quer tirar foto com as pessoas que a gente quer. Mas a gente não quer estar perto. Só queremos fazer a obra de Deus se o pastor estiver conosco. Só queremos sair para ministrar a palavra de Deus se alguém for. Se foi você que Deus escolheu, não espera ninguém com você, não. Se foi você que Deus escolheu, não espera ninguém. Não espera segurar na mão de ninguém. Ah, o pastor convidou para evangelizar. Eu só vou se o pastor for. Não, vai você. Vai você para o ponto de ônibus. Entrega um folheto. Ah, eu vou viajar. Vai você para a rodoviária. Entrega um folheto. Porque talvez tenha alguém ali na rodoviária que está largando a família para ir embora. E você chega com um folheto ali para aquela pessoa e você pode mudar o cativeiro da história daquela pessoa. É tempo da gente evangelizar mais. É tempo da gente sair sem destinos. É tempo da gente fazer a obra de Deus mesmo, não querendo fazer. Jesus está voltando. E muitas pessoas estão deixando de amar. Muitas das vezes as pessoas estão perdendo a sensibilidade de espírito. Como que você está tratando da sua casa? Como que você está cuidando dos seus projetos? Como que você está tratando as pessoas? Como que você está conversando com seus filhos, filhas, esposa, esposo? Ah, paz do Senhor, meu irmão. Ô, glória, paz do Senhor, meu irmão. Dar abraço na igreja é fácil, irmão. Ajudar as pessoas na igreja é fácil. Estender a mão para as pessoas na igreja. E quando o pastor fala?
tem uma pessoa aqui na igreja passando por luta, passando por dificuldade. Quem é o primeiro que vai ajudar? Aí tem aqueles do impulso. Ah, é para ajudar? Ajudar? Vou, vem cá, meu irmão. Aí a pessoa levanta, vai lá na frente. Aquele primeiro que foi já posicionou o segundo. O irmão também vai ajudar? Vou, vem cá, meu irmão. Aí parece o terceiro, o quarto, o quinto. Mas precisou o pastor falar que está precisando ajudar alguém. Será que vai ser preciso Deus usar alguém para dizer honra o missionário, abençoa o missionário? Eu vi um vídeo aqui do pastor lá de Minas Gerais, que Deus abençoa a vida dele, de uma loja de carro, e ele chegou um rapaz lá, queria vender o carro para mexer nos dentes. Aí o rapaz começou a chorar, o pastor olhou e falou: calma, meu amigo, calma. O que está acontecendo? Ele sem jeito de falar, botando a mão na boca. E o pastor então disse: mas para que você quer vender seu carro? Se é seu carro de trabalho? Se é o seu carro de você ganhar o pão de cada dia? Defender o pão de cada dia? Para que você quer vender seu carro? Aí ele foi e mostrou os dentes. Que ele estava precisando de vender o carro para mexer nos dentes. Então o bom pastor, o bom samaritano, olhou e disse: espera aí, pegou o celular na frente dele, pá. Atende aí, meu amigo, que eu preciso conversar com você. Era um dentista do outro lado. Rapaz, estou com um camarada aqui, rapaz, e nós vamos ter que resolver o problema dele. Certo? Ele está aqui querendo vender os carros para mexer no dente, mas você é gente boa, você é isso, você é isso, você é isso. Pode mandar ele aí? Pode, tá vendo? O pastor não tirou R$ 1 do bolso. Basta ter amor para ajudar o próximo. Muitas das vezes, irmão, a sua palavra, ela vale mais do que 10, 20, 30 mil reais. A sua palavra. Então aquele pastor virou e falou: posso mandar ele aí? Aí o dentista virou e falou: pode mandar. Vamos resolver, vamos deixar ele bonito aí. Porque o pastor, o bom samaritano, estendeu a mão para ele. E aí, você precisa ele vender o carro? Não, não vai vender o carro nada, não. Não vai vender o carro. Você está entendendo? Não vai vender o carro. Nós vamos mexer nos dentes dele e não vai ser preciso vender o carro. Mas por que aconteceu isso com ele? Porque teve alguém, teve o pastor, com as suas atitudes, com seu jeito, ligou para o dentista, conversou com o dentista, e ali aquele homem então vai colocar os dentes e não vai precisar vender o carro. Talvez tem gente nessa live que muitas das vezes você não pode até ter dinheiro, mas a sua palavra abre porta de emprego para alguém. Eu trabalhei no fórum 14 anos, limpando o chão, jogando lixo fora, fazendo mandado. Aí um dia, uma senhora lá, muito respeitada dentro do fórum, me viu de cabeça baixa. Ela encostou o carro assim, eu estava sentado aqui, ela encostou o carro aqui, ó. Aí ela encostou o carro, ela falou: bom dia, Flavinho. Ai, bom dia, mas estou aqui, mas não estou legal. Ela disse para mim: uai, Flavinho, o que você tem? Vem cá.
Aí eu falei com ela, eu tô com muita dor no estômago, já tem dia. Dor no estômago, Flávio? Pera aí, vou ligar para um amigo meu aqui. Ela ligou, ele atendeu na hora. Aí ela disse bem assim, aqui, estou mandando o Flávio aí, consulta ele para mim, vê o que ele tem, tá? Depois vocês passam tudo para mim aqui, tá? Ô, Flávio, você sabe onde é a clínica tal, tal, o consultório do doutor tal, tal, tal? Eu falei, sei. Pode ir lá agora que ele vai te atender lá. Tomei um banho, escovei os dentes, lavei a cabeça, vesti minha roupa normal e poquei lá. O escritório dele tinha 5 pessoas. Ele atendeu as 5 pessoas. Aí, no final, ele olhou e disse, tudo bem, Flávio? O que está acontecendo, meu amigo? Eu falei, rapaz, estou com uma dor no estômago, não estou aguentando. Não, vamos fazer uns exames agora, ver isso aí. Aí marcou para no outro dia, 8 horas da manhã, eu fazer aquele exame que olha dentro do estômago. Só que eu tinha comido abacaxi, irmão. Eu tinha comido uns 3 abacaxi. O carro de abacaxi estava lá perto de casa, o homem descascava o abacaxi, dava cada arruela assim, eu comendo abacaxi, irmão, com o estômago vazio. Aí eu esqueci. Aí ele olhou e falou, rapaz, seu estômago tá limpinho, 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 não tem nada, nada, nada. Você não comeu nada assim, ácido, alguma coisa? Eu comi uns 3 abacaxi. Tem mais ou menos uns 2, 3 dias. E aí que ele falou, não, é o ácido do abacaxi, vou te dar um remedinho, vai parar. Me deu um remedinho, 2 comprimidos. Até hoje, nunca mais o estômago doeu. Então a vida da gente é assim, irmão. É fazer o bem, estender a mão para quem precisa, sem olhar a recompensa do homem, mas sempre olhar a recompensa de Deus. Nunca querer passar por cima de ninguém, ser melhor do que ninguém e nunca deixar o orgulho e a soberba ser maior do que alguém. Tinha uma moça, chegou lá no fórum, quando eu trabalhava lá, e pediu emprego. E estava precisando de 3 pessoas. Eu peguei o currículo dela e levei até o senhor Reinaldo. Ele disse, cadê ela? Eu falei, está ali fora, manda ela vir aqui agora. Aí ela já estava indo embora, ei! Ela voltou, pode deixar ela entrar. Falei com o guarda deixou ela entrar. O senhor Reinaldo já pegou o papel, já deu para ela fazer os exames, fazer tudo, e trabalhou junto conosco. Então, muitas das vezes, você não precisa ter dinheiro. Você não precisa ter riqueza. Você só precisa ter amor. E eu quero agradecer a Deus por essa live. À noite nós estaremos aqui para mais uma live. E faça o bem, irmão. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Pessoas passando fome, pessoas não tendo condição de nem trabalhar, pessoas com água, energia cortada, pessoas passando luta. Então, assim, faça o bem, porque se você fizer o bem, Deus fará o bem por você também. Vamos orar? Querido Deus, eu te agradeço por essa live, por essa responsabilidade. Pai, eu te peço em favor da minha casa. Eu te peço em favor da minha esposa, dos meus filhos, meus vizinhos. Vizinho da direita, vizinho da esquerda, vizinho da frente, vizinho das costas. E o vizinho aqui de baixo que está mudando, Pai. Juntamente com a tua esposa, com as tuas filhas. Abençoa a vida dele, a lanchonete da minha cunhada, a lanchonete dele. Meu Deus, que o Senhor possa estar abençoando a vida do Alas, do Copinho, do São Antônio. Toma a vida do São Antônio em tuas mãos, Senhor. Meu Deus, eu quero te pedir, Senhor, em favor de cada pessoa que está aqui nessa live. Aonde tiver, Senhor, alguém doente,
O Senhor é a cura, desempregado. O Senhor é a porta. Abençoa, Senhor. Muito obrigado pela live de ontem com o Kelvin. Muito obrigado, Senhor, por nos dar paz, saúde e alegria. Muito obrigado, Senhor, por nos colocar em Tua presença. Tira tudo que não presta, tudo que não te agrada. Perdoa nossas ignorâncias, nossas fraquezas. Abençoa o nosso dia, Senhor. Nos dê um dia de bênção. Repreenda, Senhor, tudo que não é de Ti. Tudo que não provém de Ti, Senhor. Deus, eu quero Te agradecer por esse compromisso. E aonde tiver uma pessoa, 2, 3, nesse dia 24, Senhor, que queira nos abençoar, que queira nos ajudar, que o Senhor possa multiplicar na vida dessa pessoa. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um compromisso, por mais uma live. Muito obrigado por tudo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Humildade, amor no coração, irmão. E a presença do Espírito Santo acima de tudo. E você que está nessa live, que está pensando em parar, em desistir, não para, não desista, porque Deus é contigo. A glória da segunda casa, na sua casa, na minha casa, na nossa casa, vai ser maior do que a da primeira. E eu creio que a vitória é sua. Tem coisa boa de Deus chegando. Tem. Aquilo que você colocou na mão de Deus, somente aguarda. Que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aquilo que você colocou na mão de Deus, somente espera que você vai ver o que Deus vai te entregar dentro de poucos dias. Tem luta, tem prova? Tem. Mas nós também teremos vitória. Deus e até as 9h15, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, gente. Fique na paz.